Olá pessoal, tudo bem? Professora Camila, professora de inglês, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vou iniciar com relação às considerações gerais da prova do Enem. Pessoal, nós temos 5 questões, tá? Como funciona? Nós não temos um conteúdo específico, assim como acontece com as outras disciplinas. Então, assim, a gente vai trabalhar com um ganho de vocabulário diário e a gente vai analisar principalmente técnicas de interpretação, que vão facilitar na hora da resolução das questões. Continuando aí algumas considerações gerais, a gente tem que analisar a questão do gênero textual. Por quê? Nossa prova é dividida em 5 questões e essas 5 questões, cada uma apresenta um gênero textual diferente. Então, vocês vão observar que podem aparecer cartoons, podem aparecer artigos acadêmicos, anúncios publicitários aparecem bastante também. Outro fato a analisar é a questão das músicas. Pessoal, quando é cobrado música no Enem, igual já foi cobrado algumas outras vezes, já apareceu Coldplay, já apareceu Bob Marley, Bob Dylan. Então, quando é cobrado esse tipo de música, a gente tem que analisar a temática. A temática é sempre voltada para a questão do preconceito, é sempre voltado para assuntos polêmicos em que a gente consiga ali alcançar um nível de discussão teórica a respeito do tema, tá? Com relação às personalidades, eu sugiro vocês que deem uma olhada se tem alguém fazendo aniversário de morto naquele ano, ou alguma data importante com relação a algum ator, alguma atriz ou algum escritor, tá? A banca já cobrou aí, por exemplo, uma questão sobre J.K. Rowling, né? Já cobrou questões aí sobre personalidades importantes também. Já comentei com vocês que já foi cobrado Bob Dylan, já foi cobrado Bob Marley. O que a gente tem que analisar? Que são personalidades importantes ali, né? Que trouxeram toda uma discussão teórica a respeito do preconceito. O que a gente tem que levar em consideração? A diferença de postura entre eles. Se você tem um conhecimento prévio sobre aquela personalidade ou sobre aquele cantor, sobre o posicionamento dele, isso facilita ali na sua interpretação. Futuramente, vamos lançar um vídeo, tá? Explicando aí sobre as políticas segregacionistas nos Estados Unidos, tá? Com relação ao preconceito racial, com relação à segregação social. E a gente vai mencionar 2 líderes importantíssimos, tá? Que foram Luther King e Malcolm X, tá? Malcolm X. Então, assim, vai ser uma aula muito importante até para uma possível temática de redação, beleza? Com relação aos cartoons, a gente tem que levar em consideração os principais que aparecem, como, por exemplo, Garfield, tá? Aparece bastante. E é sempre nessa temática que eu já mencionei com vocês. É sempre fazendo uma crítica, é sempre um conteúdo que traz um senso crítico por trás. Agora, a gente vai entrar na parte do conteúdo em si. Pessoal, futuramente a gente vai ter algumas aulas específicas só de dicas e vocês vão levar em consideração a questão dos falsos cognatos, tá? Das conjunções. O que são falsos cognatos? Falsos cognatos são palavras que elas parecem ter um determinado significado por conta da escrita, que elas realmente parecem com a escrita, assim como na nossa língua, mas elas não têm esse significado. Pessoal, bastante atenção, tá? Porque os falsos cognatos, eles causam ali pegadinhas que a banca sabe que vai te induzir ao erro. Por exemplo, a palavra pretend. Pretend significa pretender? Não, só que não, tá? Significa fingir, beleza? Pretender é intend. Então, a banca sabe disso e aí ela tenta confundir vocês nesse aspecto, tá? Atenção. E nós temos também a presença de cognatos. Os cognatos é o contrário dos falsos cognatos. Por quê? Os cognatos, eles realmente parecem com a etimologia ali, a escrita realmente parece igual é na língua portuguesa e a palavra tem esse significado. Então, assim, os cognatos, eles são muito, muito benéficos na análise em si do texto, tá? Facilita, ajuda bastante. Outro aspecto é com relação aos afixos, tá? O que são afixos? São prefixos e sufixos. Pessoal, ajuda muito na questão da tradução. Por quê? Como funciona? O nosso texto, ele é em inglês, tá? E o nosso enunciado e as nossas alternativas, que é em português. Gente, isso facilita muito a nossa análise. Como eu tô comentando com vocês, a questão das técnicas, assim, consegue igualar, colocar ali tanto quem tem o domínio da língua inglesa quanto quem não tem domínio da língua inglesa no mesmo patamar. Então, assim, o nosso objetivo aqui é trabalhar com dicas pontuais mesmo, para te deixar tranquilo, para que você ganhe ali os 5 pontos das questões e vai para frente. Gente, a gente sabe que é uma prova longa, é uma prova extensa. Então, assim, você precisa ganhar tempo, acertar a questão e ir embora. Falando agora das técnicas de interpretação, a gente vai trabalhar 2, tá? A primeira se chama skimming. Pessoal, o que é o skimming? O skimming é como se fosse uma leitura rápida do texto, tá? Então, assim, você vai analisar o título, você vai analisar as referências do texto,
tá? Você vai analisar ali a topic sentence, ou seja, você vai ler ali mais ou menos a primeira e a segunda linha de cada parágrafo, só para ter uma identificação geral do que o texto trata. Gente, é importante ressaltar, não comecem lendo o texto, por mais que seja um texto pequeno. O que eu vou ensinar para vocês? A gente vai direto para o comando da questão, tá? E depois a gente vai ali lendo os enunciados e fazendo uma leitura direcionada. Aí a gente já entra na segunda técnica que eu vou explicar para vocês, que é o scanning. A técnica do scanning é como se fosse um scanner mesmo. Por quê? É uma leitura mais direcionada. Vamos supor que o comando da questão trouxe uma data, alguma informação específica. A gente vai pegar essa informação específica e a gente vai buscar ela no texto. Isso é a técnica do scanning, tá? E a técnica inicial que a gente vai fazer é o skimming. O skimming é aquela leitura geral, tá? Já teve questões que só com scanning a gente consegue responder. Por exemplo, se for uma questão que vai perguntar o gênero textual ou alguma informação mais tranquila de perceber. Agora, se for informação pontual, pessoal, nós vamos usar o scanning, tá? Então, scanning, scanner. Você vai fazer aquela leitura mais pontual, aquela leitura mais específica, tá? Skimming, aquela leitura genérica, ok? Essa foi a nossa dica de hoje, tá? A gente fez uma abordagem geral, né, sobre as temáticas recorrentes, sobre o que é cobrado, e a gente debateu sobre duas técnicas importantes de interpretação. Uma é o skimming e a outra foi o scanning, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo e segue a gente, curte o nosso vídeo, tá? Siga a gente no Instagram e divulguem. Obrigada!